buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes, inexplicáveis e maravilhas que não se pode contar. Na outra versão: mas quanto a mim, eu buscaria a Deus e Ele dirigiria a minha fala. Ele faz coisas tão grandes e grandiosas que não se pode esquadrinhar, de tantas maravilhas que não se pode contar. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por esse dia, os últimos minutos das últimas horas do ano de 2015, a qual, Senhor Deus, nós passamos tantos desafios. Muitos tiveram vontade de desistir, mas não desistiram porque quem estava no controle era o Senhor, Pai. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque sem a Tua presença, de nada adiantaríamos estar aqui. Eu te louvo, Pai, e te agradeço, Pai, como pastor, como ministro da Tua palavra, como servo. Que o Senhor ainda continue, Senhor Deus, nos abençoando, derramando toda a sorte de bênção sobre as nossas vidas. Que esse ano, Pai, a qual vai entrar, venha a ser um ano totalmente diferente, aquele ano, um ano de fidelidade mesmo, Tua, Senhor Deus, para com as nossas vidas. Te louvo, Pai, e te agradeço, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém, e graças a Ti, amém? Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão. Vai ter classe? Vai ter classe para criança, eu não sabia que ia ter. O pastor sempre é o último a saber, né? Deixa eu orar pelas crianças aqui então, por favor, que as crianças venham aqui. Até 7 anos de idade, tá? As crianças até 7 de idade. Bem, você pode direcionar suas mãos para cá? Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela vida dessas crianças. O Senhor venha livrá-las de todo mal, de toda perseguição, de toda palavra que não provém de Ti. Nós quebramos, Pai, e desfazemos toda a maldição hereditária da primeira à 4ª geração, porque eu creio, Senhor Deus, na bênção, na vida de cada criança. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque eu tenho certeza que nenhuma delas se desviarão nem para a direita nem para a esquerda, mas sempre te focarão, Pai, como um único e suficiente Salvador. É o que eu peço, Pai, nessa noite, no Teu santo nome, te louvando. Amém, e graças a Ti, amém? Irmão, você pode se assentar em nome de Jesus. Então, eu quero ser bem breve assim, falando de uma pessoa que todo mundo conhece a história de um homem chamado Jó. A Bíblia diz assim, irmãos, que Jó, ele era um homem íntegro. Repita comigo: Jó era íntegro. Ele era reto e desviava-se sempre do caminho do mal. A Bíblia diz, logo no começo do livro de Jó, que Jó, ele era um homem íntegro, reto, desviando-se sempre do caminho do mal. No livro de Jó também deixa muito claro as evidências que Satanás desafiava o motivo por trás da adoração que Jó tinha, e entendia que ele era um servo de Deus. Mas aí também, a gente dando uma meditada no livro de Jó, nós vamos ver algumas coisas nessa noite, para que a gente possa entender por que Jó ele passou por aquele problema. Talvez no ano de 2015, irmãos, você não teve os mesmos desafios de Jó, mas talvez você teve situações que falou assim: eu vou parar, eu vou desistir, eu não estou aguentando mais. Nós temos que entender que o nosso inimigo, ele deseja mostrar que Jó vivia uma maneira como vivia porque Deus o tinha abençoado. Quantas vezes nós somos abençoados e as pessoas falam assim: ah, você está na igreja só porque Deus está te abençoando. Mas é claro, é óbvio, meu. Mas é só isso? Não. Por que nós estamos dentro de uma igreja evangélica? Porque nós estamos preparando um caminho para a vida eterna. Amém? É isso que nós como igreja nós precisamos entender. Já servia o Senhor de todo o coração. Portanto, o propósito do Senhor, ao permitir que essas provações que ele teve,
viesse sobre a sua vida, é porque queria duas coisas: purificá-lo e queria, na verdade, fortalecer. Repita comigo: purificar e fortalecer. São duas coisas que o crente ele tem que ter na vida dele: uma vida de purificação e uma vida de fortalecimento. Essa vida de purificação, eu tenho que buscá-la constantemente, eu tenho que buscá-la diariamente. E a minha vida de fortalecimento, eu só consigo dentro da casa de Deus. Aqui é como se fosse um colégio, uma faculdade, aonde você se alimenta, você se prepara para a palavra. Não tem outro lugar, irmãos. Se você tentar, eu vou estudar a Bíblia na minha casa, você vai montar uma seita para você. Eu quero montar grupos ali para estudar a palavra de Deus. Se não existe uma cobertura, eu estou vivendo uma vida de desobediência. Não tem jeito. Não vamos chegar a lugar nenhum. Então eu preciso ter uma vida de purificação e uma vida o quê? De fortalecimento. Tem situações que devemos passar. Eu quero que você repita comigo. Teve situação em 2015 que eu tive que passar, não tem jeito. Não adianta você falar: Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Tem situações que nós temos que passar. Porque eu vejo que Deus ele tem um propósito na vida de cada pessoa. Eu te faço uma pergunta nessa noite como pastor: o que você não conquistou em 2015? A Rose falou do carro, né? Mas uma coisa que eu foquei muito no que ela falou: a família. A Bíblia diz que as demais coisas vos serão acrescentadas. O foco dela era a família. Família é fundamental, irmãos. Família é a base do nosso ministério. Sem família não tem ministério. Sem família não tem crescimento. E eu peguei e comecei a observar que o foco dela, depois veio o Ademilton e a Letícia, e o foco deles, a família. Quantos estão entendendo? Quando nós focamos a nossa família, as demais coisas nos serão acrescentadas. Obrigado, Marcão. Então, será que você estava preparado para tomar posse? Ou você deixaria de adorar a Deus se você recebesse determinadas coisas no ano de 2015? Teve pessoas que no ano de 2015 foram totalmente ali podadas, irmãos. Não conquistaram determinadas coisas, não conseguiram determinadas coisas. E por que não conseguiram? Tem pessoas que quando ganha algo, quando conquista algo, a primeira coisa que esquece é de Deus. De ontem para hoje eu vi alguns irmãos que por algum motivo saíram da presença de Deus, e eu vejo que eram pessoas que queriam a benção. Quantos querem a benção? Diga amém. Mas fala para o teu irmão assim: o dono da benção é melhor do que a benção. Às vezes a pessoa quer a benção, mas ele não quer o dono da benção, porque para querer o dono da benção, meu irmão, eu preciso ter uma vida de purificação, uma vida de fortalecimento, uma vida de alicerce na presença de Deus. Fala não para o pecado, fala não para muitas coisas, as facilidades que o mundo oferece. Isso é a base do Evangelho. Por que muitas pessoas se desviam do caminho do Senhor? Porque não querem viver uma vida de purificação, não querem viver uma vida de transformação. Vive, na verdade, uma vida de hipocrisia dentro da igreja. E é tempo de nós entendermos que nós estamos vivendo o tempo, nós vamos entrar no ano da fidelidade. 2015 foi a bondade de Deus e agora é a fidelidade, mas para aqueles que estão purificados, alicerçados, transformados pelo sangue do Cordeiro. O que você não conquistou em 2015, irmãos?
Talvez você não tenha conquistado algumas coisas em 2015 pela tua rebeldia, pela tua desobediência, pela tua falta de interesse. E eu não estou falando de placa de igreja. Independente de onde você congrega, eu não estou falando de nada disso. Eu estou dizendo que nós precisamos nos aproximar mais de Deus para nos afastarmos do mundo. Porque eu só consigo me afastar do mundo quando eu me aproximo de Deus. Deus julga os homens pelas motivações por trás das suas ações, e não pelas ações propriamente ditas. Nós precisamos voltar ao nosso coração a Deus, adorando verdadeiramente ao Senhor. Hoje é um ano, eu vejo todo mundo bonito na rua, estou vendo os jovens ali, ver lá os fogos na praia e assim por diante, todo mundo se maqueia, a mulherada passa o cabelo, coloca a melhor roupa, o melhor sapato, né? O homem já é um pouco mais relaxado, o homem não liga muito para essas coisas, né? O homem não está nem aí. Mas a mulher não, ela gosta dessas coisas. Mas o teu coração, como é que está? Como é que está a tua intimidade com Deus? Será que você se trocou falando assim: Espírito Santo de Deus, eu quero te agradar nessa noite, eu quero te louvar nessa noite, eu rasgo as minhas vestes para me aproximar de ti? Quantos estão entendendo? Diga amém. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 5, 6, diz assim: quanto a vós outros, escravos, obedecei vossos senhores terrenos com todo respeito e temor, com sinceridade de coração, com Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Quer fidelidade de Deus? Faça a vontade de Deus. Quer buscar intimidade com Deus? Faça a vontade de Deus. Quantos estão entendendo, irmãos? Você sabia que Deus conhece todas as nossas necessidades? Alguém tem dúvida disso, irmãos? E por que você murmurou tanto no ano de 2015? Por que você falou que ia desistir? Ah, Senhor, eu não quero mais saber de ti. Em 2015 não deu, não foi legal, eu preciso parar, não dá. Eu vou parar. Quer parar? Para. Deus vai continuar sendo Deus. E eu, uma pessoa que desistir. Quantas frustrações não tiveram no ano de 2015? Quantas decepções nós não tivemos no ano de 2015? Quantas traições você não teve no ano de 2015? Mas você consegue mensurar quantas conquistas você teve no ano de 2015? Levanta a tua mão direita. Repita comigo. Eu venci. Eu cheguei até agora. Você venceu, você chegou até agora, irmãos. Muitos não chegaram até agora. Quando nós fizemos esse último batismo, eu vi as fotos de tantos falecidos, né? Pessoas que caíram na água para o arrependimento e depois foram arrebatadas. E eu lembro que eu falei para as 40 e poucas vidas que nós chegamos a batizar, que eu falei: irmãos, eu não quero que nenhum de vocês saiam do caminho do Senhor. E eu acredito que eles estão de férias. É por isso que também não estão vindo na casa de Deus. Para que eu não venha acreditar que essas pessoas também foram embora. E por que você, questiona tanto? Se Deus, Ele conhece as tuas necessidades. O que nos leva a murmurar e a desanimar? Talvez seja a crise do país. Hoje eu vi os repórteres falando sobre a crise no país. E outras coisas mais.
Talvez nós questionamos a Deus dizendo: fulano não serve a Deus e possui tantos bens. Quantos já não falaram isso? Poxa, aquele cara não vai na igreja, nunca apareceu, passa de carro zero na minha frente, eu aqui de bicicleta, eu com um bagação. Poxa, aquele lá, nunca quis saber de Deus, é envolvido com tudo quanto que é tipo de falcatrua, mas tem uma boa casa e eu não tenho nenhum ar-condicionado. Olha para o teu irmão e fala assim: você está preparando o teu espaço especial lá na glória. Talvez não entendemos isso, irmãos, não compreendemos isso. Mateus capítulo 6, no versículo 32 ao 34 diz: pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não preocupeis com o dia de amanhã, pois amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal a cada dia traz em si mesmo. Irmãos, está preocupado com amanhã? Viva o hoje. Viva o hoje. Ame a pessoa que está do teu lado hoje. Daqui a pouco, irmãos, aí no mundo, eu cansei de fazer isso, todo mundo começa a dar aquele feliz 2016 e assim por diante. Algumas pessoas se quebrando, choram, é gostoso fazer tudo isso. E depois? Mais 365 anos, ou melhor, mais 365 dias, eu odiando, eu tendo raiva daquela pessoa. E daqui a pouco, aquela festa, todo mundo abraçando, todo mundo beijando, aqueles perfumes maravilhosos que eu sou apaixonado, e a pessoa chega perto de você, coisa linda, meu irmão. E depois? Fala para o teu irmão: e amanhã, como é que vai ser? Aí no dia 2 tem aquela abençoada salada que todo mundo conhece, que é cebola, pimentão e aquele resto de pernil, né? Vocês conhecem essa daí ou não? É. Isso é maravilhoso, cara. Fala para o teu irmão: apenas recordações. Fala para o teu irmão assim: 2016, a vitória é tua. Em nome de Jesus. Porque no livro de Reis, no capítulo 3, no versículo 13, está escrito assim: também te dou o que não pleiteaste, riquezas e glória, de modo que durante tua vida não haverá rei semelhante a ti. A glória de Deus vai ser muito grande sobre a tua vida. Meu irmão, eu estou profetizando sobre a tua vida. Eu estou como um profeta aqui nessa cidade. Eu estou dizendo que 2016 vai ser diferente para ti. É um ano de conquista, um ano de fidelidade. Porque no Salmo 112, no versículo 3, também diz: em sua casa haverá bens e riquezas. E Provérbio 8,18 diz: em minhas mãos está toda a riqueza, honra, prosperidade e justiça perenes. Eu tive a capacidade de buscar essa palavra perene. Qual o significado? Essa palavra no latim significa eternos. Eu quero que você repita comigo: eterno, incessante, permanente, contínuo. Olha que interessante. Um dos homens mais sábios da Bíblia diz que em minhas mãos está toda a riqueza, honra, prosperidade e justiça perenes. Põe a mão no teu irmão, fala assim: meu irmão, as bênçãos da tua vida serão eternas, incessantes e permanentes e contínuas.
E aí depois eu fiz uma pesquisa sobre essa palavra perene também. Segundo a hidrologia, né? Estou falando de água agora. A palavra perene designa o quê? Fontes das quais nasce água durante todo o ano. Preste atenção nisso aqui. Também pode o quê? Se classificar num rio. Sendo que o rio perene é um rio que mantém caudal mais ou menos estável durante todo o ano. Mesmo quando ocorre a estiagem, o rio, que nós chamamos de perene, ele não seca. As bênçãos sobre a tua vida não secarão. As promessas de Deus na tua vida acontecerão. Talvez você fale, pastor, mas está demorando tanto. Meu irmão, a agenda de Deus é diferente da nossa agenda. O tempo de Deus é diferente do meu tempo. A vontade de Deus é o oposto da minha vontade. Foi por isso que aconteceu todas essas coisas com Jó. Poxa, se o cara era um cara íntegro, era um cara que andava certinho, por que aconteceu tudo com ele? Porque você não vive mais em você, mas Cristo vive em você. Não é mais a tua vontade, mas a vontade daquele que te chamou. Não é mais o teu jeito de pensar, é o jeito de Deus. Não é mais as tuas vestes, mas são as vestes que o Senhor vai te colocar. Em Provérbios capítulo 10, versículo 3 diz: o Senhor não permite que o justo venha a passar fome, mas abate a ambição. Fala para o teu irmão, ei. Não, esse não é meu ei, meu irmão. Fala para o teu irmão, ei, meu irmão. 2006 será um ano da fidelidade na tua vida. 2016 ou melhor, é 16, não é isso? É o ano da fidelidade, pô. Se toca, pô. Tu me irrita tanto que tu até me perturba. Tu não tem fé, cara? Pô. Quantos querem bênção? Diga amém. De verdade? Com essa cara tu não vai ter nada, meu irmão. Fala pro teu irmão, sorria. Sorria. Já viu o sorriso do crente como que é? Sorria, meu irmão. Mostra os dentes. Pastor, não tem um dente, não tem problema. Põe a mão na boca. Deus começou a ministrar comigo quando eu estava preparando essa palavra, dizendo o seguinte: que nesse ano que nós vamos entrar agora, as pessoas vão sentir o bom perfume de Cristo em você. Irmãos, eu tive muito temor quando eu escrevi isso, porque Deus começou a ministrar no meu coração que você vai passar e as pessoas vão ver coisas diferentes na tua vida pela fidelidade de Deus na tua vida. Quando nós purificamos, nós estamos o quê? Nos fortalecendo. Repita comigo: quando eu me purifico, eu me fortaleço. E quando eu me fortaleço, Deus nos capacita e não nos abandona. Durante todo o sofrimento de Jó, Deus não abandonou, mas ele precisava passar por tudo que ele passou. Se eu passar o microfone para você falando assim, conte para a igreja as coisas negativas de 2015. Você vai narrar muitas coisas, talvez piores coisas do que eu passei em 2015. Mas quantas bênçãos. Irmãos, eu garanto, com todas as letras, que você foi mais abençoado do que
não foi abençoado em 2015. Eu tenho certeza, eu tenho convicção disso do que eu estou falando. É porque, na verdade, nós focamos mais o quê? Mais as coisas negativas. E eu vou falar algo para você. Tem pessoas que não gostam que a gente fale do diabo. O diabo tem que falar, porque ele existe, ele não brinca de ser diabo. Só que o nosso Deus, ele também não brinca de ser Deus. Então, o diabo, quando você olha para as coisas negativas, parece que ele coloca um colírio nos teus olhos, para você ver com mais perfeição. Mas sabe, mas o diabo é tão burro, que ele coloca esse colírio, sabe, nos teus olhos, para você ver com mais perfeição, para você não cair no mesmo erro. Foi o que Deus começou a falar comigo, que o povo, ele repetiu muito de ano esse ano. Mas a conquista ela é tua em nome de Jesus, irmãos. Irmãos, eu não estou falando porque nós estamos fazendo um culto à virada. Olha, eu estou falando, quem me conhece de verdade sabe disso. Eu estou falando porque Deus, Ele ministrou no meu coração que a transformação acontecerá na tua vida. Eu vejo 2016, está todo mundo falando a crise, a situação e não sei o que, e é o impeachment, mas eu não estou preocupado com nada disso, irmãos. Eu sirvo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não existe crise para Deus, irmãos. A Bíblia diz que Ele é o Deus do ouro e da prata. A Bíblia diz assim, que Ele é amor, que amou o seu, que amou o mundo de tal maneira que deu, quem? Seu único filho, por amor de nós. Então, se tem dinheiro, tem amor, tu quer mais o quê? Deus é família, irmãos. Deus é família. Deus é união. Deus é isso. Durante todo o sofrimento de Jó, Deus não abandonou. E aí eu quero falar sobre um cara muito rapidinho chamado Elifaz, que significa Deus é forte. Ele era o amigo mais velho de Jó, daqueles 3 amigos. Mais experiente, ele era procedente de Temã, terra conhecida por ter homens sábios. Esse versículo que nós lemos do livro de Jó, sabe quem está falando para Jó? É Elifaz. Ele foi lá e falou: Jó, vou resumir, tá? Sabe por que a tua vida está assim? Porque você está vivendo uma vida de pecado, de iniquidade. Quantas pessoas nesse ano não falaram que você passou esse perrengue todo porque você tem pecado? Quantas pessoas não te afrontaram durante esse ano? Quantas pessoas não bateram palma com a tua derrota? Quantas pessoas não se alegraram quando você falou que ia deixar da presença de Deus? Foi o que aconteceu com esse cara. Ele chega para exortar Jó. E ele fala esse texto aqui todo: quanto a mim, eu buscaria Deus, e Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, e maravilhas que não se pode contar. Elifaz estava falando isso. Quantas pessoas não falaram para você: ah, poxa, a igreja que você serve não está com nada, a minha gospe fogo. Ah, onde você está não é legal. Ah, você precisa mudar. Ah, você precisa ter umas vestes diferentes. Ei, meu irmão, as tuas vestes começam no teu coração. O teu comportamento na presença de Deus começa no teu interior, porque a palavra de Deus diz: fluirão águas vivas do teu interior. Para de colocar culpa nas situações. Para de ouvir as pessoas. Elifaz estava totalmente convencido que seu amigo cometera algum pecado grave, pelo qual estava sendo o quê? Castigado, baseado-se nas suas próprias experiências.
Irmãos, cuidado com a experiência de pessoas. Você tem que ter a tua própria experiência com Deus. O apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Estava totalmente ali e convencido. No versículo 6 e 7, são versículos que falam da depravação do homem, mas Elifaz está totalmente equivocado. Repita comigo: as pessoas que me acusaram nesse ano se equivocaram. Eu estava passando pela prova, eu estava sendo testado, e eu não fui reprovado, porque eu cheguei até aqui. Meu irmão, meu amigo, que é bênção de Deus, passa pelo processo mutante, processo de transformação. Elifaz não percebia que era o próprio Deus que permitia as aflições que sobreviesse sobre a vida de Jó, na verdade com o propósito, que não tinha em vista a sua mera natureza pecaminosa, especificamente, mas a purificação e o fortalecimento da fé daquele patriarca. Quantos passaram o problema em 2015? Quantos problemas você não teve em 2015? Quantas dificuldades você não teve em 2015? Você morreu? Morreu? Ficou sem comer? Sabe por quê? O salmista já diz: mesmo andando no vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante os meus inimigos, meu cálice transborda, e certamente que a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Sabe o que eu resumi? Aqueles que vão te olhar daqui a pouco, meu irmão, festejando, jubilando na presença de Deus, vão falar assim: ele conseguiu. A família dele está inteira. O que está acontecendo com ele? Sabia disso? Porque às vezes aqueles que muitas vezes andam conosco, eles queriam que nós desistíssemos, que nós parássemos, que a Rose não conquistasse o carro dela, que o Ademilton tivesse o casamento destruído, e outros mais por aqui. Mas não, irmãos, o preço já foi pago na cruz. A vitória é tua em nome de Jesus. Tudo que passamos em 2015 foi para o nosso fortalecimento e crescimento espiritual. Quantos creem nisso? Diga amém. Foi a mesma experiência que Jó teve. Alguns teólogos dizem que o livro de Jó é um livro alegórico. Alguns historiadores, alguns teólogos dizem que o livro de Jó ele é um conto. Porque outros já falaram que nenhum homem suportaria a dor que Jó sentiu. Alguns versículos dizem que ele coçava-se com cacos de telhas. Uma dor insuportável. Qual foi a dor que você teve nesse ano? Qual foi a luta que você teve nesse ano? Jó teve algumas experiências. Eu profetizo que a fidelidade de Deus está sobre a sua vida em 2016. Onde as barreiras já foram derrubadas com os nossos comportamentos. Eu só derrubo barreiras com a minha santificação. Não é com o meu conhecimento teológico, não é no muito falar. Eu só derrubo barreiras
com os meus comportamentos santificados. Eu escrevi aqui que eu acredito que Jó estava vivendo um período de inércia espiritual. Repita comigo, Jó estava vivendo um período de inércia espiritual. Pastor, o que é isso? Sabe aquele momento que o crente ele acha que ele é a última Coca-Cola do deserto? Que ele acha que ele não precisa mais de pastor, ele acha que a vida dele está totalmente estável, ele está legal e está numa boa. Não precisa de uma cobertura, não precisa de alguém para conversar, não precisa de nada disso, não precisa de liderança. Ele é o líder, ele é o pastor, ele é o vice-deus, ele é o cara. Esse período é aquele período de inércia espiritual, aonde eu só fico boiando. Mas tudo que boia não tem direção. Vai onde o vento sopra. O vento sopra cá. O mar nos dá um exemplo interessante, que o mar não gosta de sujeira. Tudo que é lançado no mar é jogado para fora. Tudo que for de escória na tua vida, que você deixe nesse término de ano, em nome de Jesus, irmãos, e entre totalmente purificado na presença de Deus. Talvez você fale, mas o meu esposo ainda não é evangélico, a minha esposa também não é, os meus filhos não são. Ei, meu irmão, a palavra de Deus diz que será salvo tu e a tua casa. A promessa, não vê a Rose falando? Eu lembro quando o garoto dela chegou na igreja, e esse ano, para honra e glória de Deus, nós fizemos o casamento dele. Para nós, como pastor, é um baita orgulho, meu irmão. Daqui para amanhã o teu cônjuge se batizando, você se casando, e assim por diante. Porque a promessa, ela é única. Repita comigo, a promessa ela é única. E essa palavra única vem de unidade. Todos nós fazemos parte dela. Amém? Já estou finalizando. O que tudo isso significa? Que parece que sou, mas não sou. Será que as pessoas te veem na rua como um homem de Deus e uma mulher de Deus? Eu lembro uma vez, uma mulher foi no meu escritório e de repente ela olhou para mim e ela falou assim: o senhor é pastor? Mas sou por quê? Tem que ter cara de pastor? Nós temos que entender que a unção é aquilo que é derramado por Deus sobre a nossa cabeça. Roupa não mostra quem você é. O que mostra quem você é o que sai da tua boca, que está dentro do teu coração. Quantos estão entendendo? Fala para o teu irmão, é tempo de mudança, é tempo de conquista. Como diz a palavra, homem sincero, reto e temente a Deus. Mas fazendo esse estudo, eu vi que faltava algo na vida de Jó. Repita comigo, faltava algo na vida de Jó. Talvez falte na minha, na sua, algo que Deus me mostrou. Faltava apenas uma coisa na vida de Jó: humilhar-se perante Deus. Foi o que Deus me mostrou. Muitas vezes nós nos humilhamos para homens, carros, cavalos, igreja, placa de igreja,
Alguns se humilham para o Neymar, outros para alguns que eles seguem aí, né? Onde, na verdade, nós temos que nos humilhar perante Deus. Repita comigo: humilhar-se perante Deus. Repita comigo: humilhar-se perante Deus. Eu te faço uma pergunta. 2015 você se humilhou perante Deus? Ou você mais murmurou do que se humilhou? Você se quebrantou? Você se prostrou? Você buscou a face de Deus? Quantos estão entendendo? Pastor, mas por que o senhor chega nessa convicção? Eu chego nessa convicção porque Jó, capítulo 42, do versículo 1 do versículo 6, me dá essa base. Aonde Jó diz: então respondeu Jó ao Senhor dizendo: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedidos. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso eu relatei o que não entendia, coisas que para mim eram o quê? Inescrutáveis, e que eu não entendia. Escuta-me, pois eu falarei e eu te perguntarei e tu me ensinarás. Como ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. E no versículo 6 ele diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Com toda a história de Jó, eu resumo nesse versículo que Jó, na verdade, ele precisava se humilhar perante Deus. Precisava buscar mais o quê? Mais intimidade. É o que está precisando na minha vida e na tua vida. Quantos pastores, irmãos, hoje não se humilham mais a Deus? Se humilham perante grandes dizimistas, grandes ofertantes das igrejas. Tem coisas que eu não gosto nem de falar muito, que eu vou ficando meio revoltado. Quantos homens que se dizem ser de Deus entregam seu ministério a custas de dizimistas e de ofertantes? Eu louvo a Deus que eu não sei nem quem dizime e quem oferta na igreja. Não estou preocupado com isso. O que está acontecendo com a igreja? É tempo de nós nos humilharmos, voltarmos a buscar a face do Senhor, voltarmos a sermos cheios do Espírito Santo de Deus. As pessoas têm medo hoje de ser cheio do Espírito Santo de Deus. O que você quer para o ano que nós vamos entrar? Você pode ficar de pé em nome de Jesus? O que você quer para o ano que nós vamos entrar? Eu gostaria que você curvasse a tua cabeça